Seja muito bem-vindo a um dos ambientes dessa área de proa da Sedna 78 Alumínio. Primeiro quero lembrar para vocês que a gente vai falar o tempo inteiro, quem está interessado em conhecer mais sobre esse barco, nós vamos mostrar esses detalhes. E por que nesses detalhes eu estou insistindo e sempre vou chamar a atenção do nome, do modelo do barco, alumínio. Por quê? A superestrutura, o casco é um casco tradicional de fibra de vidro, mas a superestrutura, tirar peso para trazer inovação, é feita em alumínio, o que não é normal em barcos como esse, barcos desse tipo, barcos de fibra. Então, casco de fibra e estrutura da casaria em alumínio. Nós temos esses dois ambientes enormes, esse que facilmente vocês conseguem ver para curtir um dia como esse, e há o opcional da tenda para você cobrir, cortar um pouco do sol, caso o pessoal não queira ficar naquele verãozão. Nosso verãozão brasileiro é complicado, vocês sabem disso. E um grande sofá. Chama a atenção quais são os pontos altos aqui. O encosto tem altura muito boa, não é só lombar. O assento é largo, então a posição para você ficar aqui é bem, você apoia braço, a densidade é gostosa, está super aprovado, realmente de uma qualidade muito boa. Os mimos, né? Os mimos são as caixas de som que vão até a área operacional, as torres de LED para você deixar o ambiente mais descontraído à noite, né? Dos dois bordos. Aqui embaixo você também tem caixas de som com subwoofer e claro que aqui você tem uma customização. Esse proprietário utiliza uma mesa muito bacana, mas uma mesa móvel. Você pode ter uma mesa fixa, enfim. E do outro lado, com um encosto maior, como uma mini chaise lateral e o assento menor central, você pode fazer essa socialização que é muito interessante. Como eu falei, dois ambientes. Por quê? Porque o solário em si, você não precisa montar. Ele está aqui, inclusive coberto por essa peça muito bacana, bem confortável e cabe mais de 2 pessoas. Claramente a gente consegue ver isso. O barco tem um perfil, vocês podem observar, um perfil de casco que tem uma cara de iate, uma cara operacional, né? Um casco marinheiro. Já fiz uma navegada, saímos inclusive para pegar uma ondulação, gostei, mas a gente vai navegar mais, eu vou contar isso mais para o final. E ele tem uma área operacional, que é uma área operacional de bom tamanho, não precisa ser maior, eu acho que não poderia ser menor. Caixa de âncora está aqui, o guincho para uma embarcação desse porte, 41 toneladas leve, é um guincho mais potente, um guincho vertical, então isso é importante. Os cunhos que estão aqui não precisam de passadores, você tem o rebaixamento do casco e obviamente o bico de proa que está aqui bem protegido, ó, guarda-mancebo bastante alto, né? Está pegando acima, quase na altura aqui do meu peito, e assim segue por toda a área da passagem lateral do casco. Já que a gente está aqui, vale a pena chamar atenção, a gente vai ver lá de dentro depois, o para-brisa de peça única, mais estreito, inclinado, que aí sim dá um toque mais esportivo. Então uma grande área de proa, acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muitas pessoas se acomodam tranquilamente aqui na proa dessa 78. E aí, vamos falar um pouquinho de como o barco está composto. Grande janela, aqui seria o comando interno, eu vou mostrar, mas não é comando interno, a surpresa é essa. É uma cozinha estendida, só há comando externo. 1, 2, 3 degraus e chegamos à área da abertura, né, do costado, da parte da amurada, que é elétrica, e depois se monta esse guarda-corpo, que é montado manualmente, e o barco tem 24 metros de comprimento por 5 metros de boca máxima. E aqui você tem uma complementação, uma extensão da boca máxima na área onde a boca é sempre melhor aproveitada, e por isso a gente fala boca máxima, que é a área de meia nau, onde geralmente o barco tem a sua maior amplitude em largura, ou seja, de boca. O pé direito excelente, sempre comento com vocês vão ver em vários pontos do barco, alguns o teto está mais alto, aqui o pé direito embaixo dessa passagem, tanto interna como externa, é de 2 metros, claro que aqui na porta um pouquinho menos, lá dentro nós vamos ver uma variação, 1,85 m aqui, 1,90 m ali, mas na média aqui a passagem é excelente em termos de pé direito.
E a graça é que você tem a bancada com a extensão da boca, como eu disse, de aproveitamento, e ela serve como um acesso, como uma ampliação da visão. Faz o mar, faz o ambiente entrar na área íntima, que no caso desse layout, esse é um dos layouts que podem ser customizados e escolhidos junto ao estaleiro, a área íntima para os convidados, para o proprietário, que é uma área de refeição interna, né? A refeição que a gente chama seca, lá em cima a gente chama de cozinha molhada, refeição molhada, seja como for, e aqui a área mais sofisticada, a área com toda a decoração, etc. E aí você tem a passagem. Essa bancada, essa extensão, ela existe dos dois lados, assim como a porta, então eu posso sair desse lado, cruzar e aparecer lá do outro lado e dar a volta, ou seja, a integração é total. E claro, com a tradicional porta de acesso ao salão. Mas agora eu vou caminhar com vocês de uma extremidade para outra, então proa, passamos por essa parte muito interessante aqui, a meia nau, e vou direto para a plataforma. O que eu tenho para falar para vocês, além daquilo que vocês estão vendo nesse cenário, que é perfeito, para vocês entenderem, sempre imaginarem usando, se eu quiser esse barco, se eu gostar desse barco, essa aqui é a utilização. Nós temos aqui o que parece ser uma entrada para a casa de máquinas, uma entrada para a cabine de tripulantes, não é. É uma porta, como dá para ver, grande para ser um paiol. Então aqui um paiol grande que inclusive vai aqui por baixo dessa peça, que aí eu convido vocês para chegar um pouquinho mais perto para entenderem, porque aqui nós guardamos o espaço gourmet. Isso não é uma novidade, há em outros modelos, inclusive já testados, porém tornou-se uma tendência que é muito bem-vinda. Por quê? Porque você abre, você usa esse espaço gourmet, inclusive pia com água quente e fria, uma pequena área de apoio, poderia ser maior, mas nesse caso achei muito legal, houve a opção por um fogão de indução de 2 bocas, uma grande e uma pequena, e uma grelha elétrica, churrasqueira elétrica. Então tá aqui o espaço gourmet montado, e aí você tá aqui utilizando, fazendo churrasco, as pessoas podem estar sentadas, mas quando você for utilizar a plataforma na sua forma submersível, ou seja, embaixo da água, aquela curtição, que aí você fica com menos espaço aqui, basta desaparecer com o equipamento e aí ó, você não é empurrado para fora, você tem toda a área de passagem, é muito mais seguro e óbvio, é muito mais conveniente. O que eu posso dizer aqui para vocês dessa plataforma? Ela pode carregar um jet, um equipamento aí até 400 quilos, a escada está aqui, é uma escada normal, escada simples, até de barcos menores, de 4 degraus. A boa notícia é que tem um bom pega-mão, cortante, dos dois lados, na verdade, 2 pega-mãos. Do lado de cá, a escada robô, que com a descida da plataforma vai se montar automaticamente. Dos dois bordos, nós temos os cunhos retráteis, que são os cunhos para os brinquedos, para o jet, para o barco de apoio, etc. Porque os cunhos principais, eu vou voltar a precisar fazer essa brincadeira aqui para deixar o nosso piloto maluco, os cunhos de amarração do barco são esses aqui mais robustos, na parte de fora, e que nesse caso aqui até dispensam passadores de cabo. Pega-mãos nas passagens, as passagens são duplas por ambos os bordos, e o chuveirinho que fica aqui, com água quente e fria, fica no mesmo local também, aqui, também no outro bordo. Então você não precisa ficar na fila do chuveirinho, você tem dos dois lados. Ao lado do chuveirinho aqui, a entrada da energização de cais, da tomada de cais. Fora isso, fora o grande espaço, é só mostrar mesmo para vocês a plataforma abaixada, e eu vou fazer isso agora. O acesso aqui lateral, o acionamento da plataforma, e vai baixar. Fica aqui num painel que controla acionamento de bomba de porão de emergência, acionamento de bolt thruster, luzes, etc. E também a abertura e fechamento
duas extensões de passagem lateral, ao lado também do comando de manobra, que está aqui com o joystick. Então está aqui a utilização, ela está submersa, formou a escada, mas, como eu sempre falo, já falei em outros modelos, nesse caso aqui, para subir e descer nessa escada, muito importante ter um pega-mão, corrimão, porque se estiver subindo e descendo aqui e o barco balançar, mesmo com o skipper, às vezes ele faz a primeiro balanço e segura no segundo, pode correr o risco aí de uma queda. Então, uma forma de se pegar a mão aqui, de apoiar, é muito bem-vindo, mas está aí, um uso, plataforma enorme, submersa, a sua praia privativa, bem bacana. E olha só, como eu falei, está recolhido, passagem livre, sem problema, é larga, então ajuda bastante, ponto positivo. Espaço de popa é lá, plataforma de popa é lá, mas aqui é a famosa praça de popa. Conversa principal, cockpit de popa, muitas pessoas chamam como elas quiserem. O importante é que ela seja grande, que ela receba quem você espera ter a bordo, afinal de contas é uma 78 pés, ela tem camas para 8 pessoas e uma cama conversível para mais 2, então você pode ter 10 pessoas dormindo, além dos 2 tripulantes, e para isso você precisa ter espaço. Essa 78 da Sedna, ela não tem uma praça de popa tradicional, ela tem uma praça de popa estendida, então ela fez uma utilização de layout um pouco diferente, seguindo uma tendência que, na minha opinião, eu acho bastante coerente com o mercado nacional de clima tropical e, claro, qualquer mercado que usufrua muito as áreas externas. A gente sabe que muitas vezes barcos americanos, barcos europeus, têm uma área fechada muito maior. Então faz sentido que ela seja ampliada nas suas áreas externas. E isso a gente vê aqui. Eu estou sentado nesse sofá, que é quase uma chaise, porque ele é bem largo no seu assento. Segue a mesma tendência que eu comentei lá na proa, com uma ótima densidade. Eu gostei do tecido, gostei de densidade, eu sempre chamo atenção para encosto. Eu odeio encosto de barco, desculpa a sinceridade, mas é isso que vocês esperam de mim, encosto de barco e assento de barco, que é o famoso seja breve. Você senta, por favor, tomara que essa pessoa vá embora logo. Não é para isso que você compra um barco, seja qual for o tamanho, mas eu respeito as limitações de cada capacidade. Numa 78 como essa, é isso que eu esperava e é isso que ela está entregando. Eu estou feliz com o que eu estou vendo e quero mostrar para vocês. Então, estou confortável, mas o maçarico carioca está ligado. A gente adora o sol, mas é difícil. Então, e agora eu vou apertar aqui o botãozinho e, por um passe de mágica, esse grande todo vai se estender em direção à popa e vai trazer, olha só, o relento tão esperado num dia de muito sol. Lá na proa, também no Flybridge, hoje vários barcos usam e a Sedna tem essa mesma utilização, esse mesmo artifício, esse é opcional, de você usar as tendas com as telas e tal, que já quebram bastante o sol. E aqui, ó, o todo ainda está se abrindo, claro, o barco girou um pouquinho, o sol está ali, então eu ainda estou no sol. Mas se eu quiser sair do maçarico e tirar esse espumante maravilhoso do sol, como eu acabei de fazer, pronto, cobri a comida, estamos batendo um papo, a brisa está gostosa, essa é a pegada. Então agora eu vou usar de novo o controle e fechar. Claro que ele é regulável, o botãozinho do meio aqui, ó, você aperta, ele para onde você quiser, você pode fazer essa regulagem. E aí, fechou, trouxe o sol de novo, vocês repararam que cobriu, inclusive deu, depende da posição do sol, deu também uma protegida na popa, maravilha, você também tem a proteção na área do churrasco. Então essa é a utilização que a gente queria mostrar. E agora, seja bem-vindo ao maçarico novamente. E aí eu vou trazer para vocês aquilo que eu falei, o comentário sobre a extensão. Então, qual foi a pegada? Repito, só para conectar o assunto, uma área de salão um pouco menor, onde você tem uma utilização íntima
que é menor, né? A gente sabe isso, ainda mais numa 78, você pode usar, tal, é bacana, é grande, a gente vai ver, mas essa área, inclusive, está montada dessa forma, poderia ser montada de forma diferente, e uma utilização com grandes passagens, que você tem uma escada de acesso ao fly, que é bastante tradicional, porém eu já subi desse várias vezes, ela é boa, o degrau tem bastante espaço para pisar, tá aqui com o lado mais largo, intercalado entre os dois, esquerda e direita, então ajuda bem, tem boa pega-mão, você não fica inseguro se quiser navegar. E como vocês podem perceber, falei em segurança, em balanço, o barco está equipado com 2 Seakeepers NG6, o Seakeeper 6, que é o New Generation, né, o 6, então eles estão ali a meia nau, lado a lado, estão ligados agora, e parece que não, mas dá para ouvir até bater na plataforma de popa. Por quê? Porque passa barco, vem essa marola e ela tá bem de lado, entrando aqui, quase pelo bordo, mas pela aleta de boreste. Então, e aí tá um rebojo por aqui e o barco tá, ó, paradinho, permitindo que a gente faça essa filmagem toda. Então, para resumir, muito espaço. Aqui nós temos um pé direito já para 2,20 metros, quase 2,30 metros, e uma decoração do jeito que você quiser. Mais uma vez, opção desse proprietário. O que eu vou chamar a atenção para vocês é que, arrastando aqui, ó, tá coberto, então você não tem essa área operacional sendo mostrada. Aqui nós temos o acesso para a casa de máquinas, e embaixo da escada, onde está aqui discretamente escondido por esse outro item de decoração, o acesso para a cabine de marinheiros para 2 pessoas, que tem a cabine para as camas e o banheiro. Então, esse é o conceito que eu quis mostrar para vocês. Tudo está aberto, claro que pode ter fechamento, e esse cockpit extremamente ampliado. Visto isso, vamos continuar com a área lá de cima. Bora lá? Bom, vocês já devem estar vendo aqui que eu tô de pé, só tô de pé, levemente inclinado. Então, nesse ponto, tem 1,90 m, comentei, não é 1,95 m, mas 1,90 m, vocês sabem, não é a média nacional. Então, a partir de 1,90 m, tá lá, ganha o tique de ótimo pé direito, acima disso, excelente. Então, esse é o pé direito desse T-top do Fly. Os detalhes dessa cozinha molhada. Então, aqui nós temos 4 gavetas grandes, e as 4 podem ser configuradas, podem ser 4 geladeiras ou configuradas para freezers, 2 em 2, 3 em 1, como você quiser. Eu acho isso fantástico. Área de apoio, fogão por indução. Nossa área de apoio aqui está, inclusive, com vaso, não vou mexer. A cuba, material, acabamento, é muito bonito. Tá aqui o acabamento. Aqui toda a decoração, o pessoal até prendeu para não voar. Aqui atrás está a lixeira. E voltando para o lado de cá, uma outra geladeirinha, inclusive na verdade aqui é um ice maker, que o pessoal pôs as águas aqui para manter gelada. Som, tem bastante som, várias caixas de som distribuídas pela área toda, vocês viram aqui a entrada. A popa tem um uso intensivo no barco, de decoração, etc, mas você pode tirar tudo, você pode fazer espreguiçadeira, aqui é a gosto do cliente. O importante é vocês entenderem essa como uma opção de espaço, mas entenderem o espaço em si que pode ser utilizado aqui na popa. E aí, seguimos para a área de comando, vou passar aqui por vocês, sentado aqui. Essa configuração achei muito legal, tá bem gostosa, tem espaço de circulação e tá bem aqui do lado, tá aqui navegando, pô, gostoso, todo mundo conversando ao lado do posto de comando. Vamos falar do posto de comando, que eu simplesmente amo, e eu especialmente gostei muito desse aqui. Bom, posto de comando, eu sentei, adoro, né, mas eu sentei aqui no companheiro do comandante, para vocês entenderem um pouco o espaço, mas porque a poltrona é muito bacana e aqui eu consigo mostrar para vocês os detalhes. Tem uma ergonomia muito legal, de novo, densidade ótima, posição, e aqui também, controle elétrico de regulagem, para frente, para trás, e a regulagem do encosto. Fui. Bem? Comandante, toca aí.
E, obviamente, que a poltrona eu utilizei na navegada. Aí vou passar para cá agora. Uma série de ajustes, inclusive de volante. Eu até ajustei um pouco mais para baixo, eu fiquei bem esportivo, vamos dizer assim. Eu aproximei bastante, porque tem muito espaço lá embaixo. Eu aproximei bastante, me senti. Eu não precisava ficar inclinado, precisava mexer aqui, ó. É só uma pequena inclinada lombar. E os comandos, a mesma coisa, estão aqui atrás, estão desse lado de cá, ó. Então eu reclino, deito, melhor não deitar muito, né? Senão no turno vai dar coisa errada. E para frente e para trás faz toda a regulagem. Gostei bastante. O que eu posso falar para vocês do posto de comando em si? O posto de comando tá bonito, tá bem finalizado. Tem duas telas Raymarine de 16 polegadas, onde tem praticamente tudo que você quer. Então estamos aqui com a sonda carta náutica, ali tem a câmera de popa, né? Até o pessoal da tripulação tá ali descansando, esperando a gente acabar. Mas você pode puxar outra coisa do áudio. Aqui a tela, o Glass Cockpit da Volvo Penta, que é uma tela da Garmin de 17 polegadas, que tem todas as informações também que eu estou usando para medir o barco. Eu estou aqui, como eu estava usando o single lever, o rádio, não, aqui eu não consigo ver, eu tenho que me inclinar para ver, então aqui seria uma melhoria, tá, né, longe. Eu que sou, né, para mim é mais fácil, para outras pessoas talvez não. O barco está equipado com um contador de corrente ali do guincho elétrico, então aqui os dois painéis do Seakeeper. Então eles estão ligados, ó, pode ver, então eles estão segurando o ângulo, ó, 0, às vezes deu ali 1 ou menos, depende do lado, né, 1 ou menos 1, ó, e segurando o balanço, então ótimo. Aqui, bem à mão, o piloto automático, gostei, o Zip Wake para você coordenar, que é um sistema, né, automático de flaps, Bolt Thruster, joystick de manobra, todas as botoeiras bem marcadas e saídas duplas USB dos dois lados. Gostei muito, tudo o resto tá para cá. E eu ia falar assim, poxa, faltou um lugar, né, para eu colocar o celular. Mas olha que legal, hoje em dia muitos dos celulares são por indução. O meu está aqui, inclusive já carregou, tá aqui, ó, 100%. Tirei, ó, coloquei, ele já começa a carregar. Aqui a mesma coisa, ó, tem dois. E para não dizer que eu falei do rádio, aquele é um rádio e o backup do rádio da Raymarine está aqui. E esse está muito fácil, porque o mic você vê tudo aqui, tá na mão e tá no jeitinho para encaixar e desencaixar. Então, aquele seria um ponto negativo, mas tem o backup que já está no ponto positivo, eles se equilibraram. Esse é o posto de comando. Como eu disse, nós temos motorização Volvo, sistema IPS 1350, que são 1000 HP de motor, com 1350 tecnicamente entregues pelo sistema IPS. E também temos o Bolt Thruster de manobra. Além disso, a câmera da Raymarine é de proa. Então a gente pode ter aqui, deixa eu ver se eu mudo aqui a câmera de proa, para vocês verem se ela está ligada. Eu acho que ela está ligada. Aqui está na popa. Eu imagino aqui, sala de máquinas, a proa. Aqui, ó. Olha, pronto. Então aí você tem a visualização também. Sala de máquinas, então são 4 câmeras, são 2 salas de máquinas, uma atrás e uma mais a meia nau. Proa e popa, a gente consegue monitorar o barco inteiro. Adorei, excelente visão da proa. E dá uma olhada agora, vocês vão voar aqui pelo Flybridge, dá uma olhada como dá para entender o tamanho dessa proa, que começa lá na frente. Quando eu falo a proa, eu falo a área de utilização, e depois ainda tem toda aquela utilização que a gente está mostrando para vocês aqui no canal. Terminando a apresentação aqui dessa área de cockpit, área de salão externo, cockpit praça de popa, aqui o acesso à área operacional. Nós não temos acesso à casa de máquinas, área operacional, ali por trás, apenas um grande paiol e uma área social e armazenamento. O acesso à casa de máquinas é feito por essa passagem, que fica aqui praticamente no meio do cockpit de popa, uma grande escada, então o acesso é facilitado, tranquilamente. O tripulante pode descer, um bom pé direito, na verdade um excelente pé direito, e aí mostrar agora para vocês tudo que está aqui embaixo. Estamos na casa de máquinas da 78 Alumínio, então um pé direito excelente, aqui logo na entrada, o acesso é feito pela escada, por uma passagem, não chamar de menor, né, porque na verdade é a única entrada que nós temos para a casa de máquinas, e aí já
ladeando todos os controles elétricos, os quadros de energia, os sistemas as gerais. Eu tenho 24 volts, 12 volts e 220 volts. Essa embarcação tem os tanques de combustível aqui nos bordos, na meia nau, um pouco mais para frente. E nesta unidade, que é a unidade número 1, apenas por uma questão de passagens para uma eficiência que eles precisaram nessa unidade, ela tem um tanque de uso, um day tank, ou seja, de 1.000 litros. Então, dos 4.000 litros totais, 1.000 litros ficam nesse day tank, que para uma embarcação como essa exige a atenção do comandante. Então, você está navegando, seja mais devagar, seja planeio, como cruzeiro, como for, o comandante tem que estar atento em fazer a transferência via bomba dos tanques para o tanque de uso. Porém, eu reforço que essa foi uma solução utilizada para essa unidade. As demais unidades não terão mais o day tank, apenas dois tanques mantendo o mesmo volume, né, como eu disse, de 4.000 litros de combustível por gravidade, sem necessidade de bomba. Então isso é importante vocês entenderem como está uma questão de projeto, e como o projeto já evoluiu, inclusive, para a unidade 2. Casa de máquinas, o que nós temos de máquinas principais aqui? A motorização Volvo Penta, até porque a única opção de propulsão é o sistema IPS. Então aqui nós temos o sistema IPS 1350, a motorização então é de 1000 HP, que, como já falamos em vários testes, em razão da eficiência, de todos os itens que o sistema IPS agrega para a embarcação, a correspondência equivalente seria a 1350 HP de uma propulsão tradicional. Então, um bom acesso, dá para ver aqui pela altura, aproveitando esse quase 1,90 m de pé direito aqui iniciais, o acesso central, o acesso um pouco mais largo, aqui o barco está virado para lá, então aqui é o bom bordo, então para a minha direita, e um acesso um pouco mais estreito, mas que existe, não é tão bom desse lado, mas você pode dar a volta em razão do posicionamento desse gerador, que é um Cummins Onan de 29 kVA, então a embarcação tem um gerador 29 kVA. Em termos de instalações, algumas das instalações elétricas e hidráulicas estão aqui, estão bem padronizadas. Eu já chequei a parte importante, que é a parte de tomadas de água, que são dos registros que ficam aqui protegidos. Os registros têm nas suas mangueiras, então os registros, a tomada de água está aqui embaixo, isso ali, e todas as tomadas de água do casco, com as suas mangueiras, os seus fechamentos, tem a vedação correta, e onde há mangueiras, inclusive embaixo da linha d'água, principalmente, olhar necessariamente, com braçadeiras adequadas, duplas e instaladas de forma invertida. Para fazer um contrapeso ao gerador, nós temos dois pontos principais. Um está aqui na casa de máquinas, o outro está lá no Fly. O que são? Aqui você tem o banco de baterias de serviço. Então aqui são baterias de 150, são conjuntos, né, montando um banco de serviço de 150 ampere-hora cada um. E ali o sistema de ar-condicionado, um pouquinho mais atrás, mas como eu disse, fazendo essa passagem, o acesso ao chiller, o acesso a todos os eletrônicos ali atrás, controle de plataforma, controle de iluminação, a própria câmera que faz o monitoramento e, claro, as cabeças dos IPS que estão ali, tanto por aqui como por aqui, o acesso é bem tranquilo, o pé direito lá é bom, ou seja, o espaço de manutenção é muito bom. É um pouco mais apertado na lateral, na frente do gerador, para a abertura da capa. Depois fica tranquilo e por cima é um excelente acesso. E eu estava falando ali, aquele equipamento é o equipamento de ar-condicionado. Nessa embarcação, já é um ponto muito positivo, o sistema de chiller. Então são equivalente a 72.000 BTUs, um sistema de chiller, né, de água gelada, que fica daquele lado. Esse é um contrapeso de casa de máquinas, banco de baterias e sistema de ar de chiller, e um pouquinho também lá no Flybridge, onde você tem 4 geladeiras, 4 freezers que você pode configurar. Estou falando só do equilíbrio do peso. Você tem a cozinha molhada naquela área, com essas máquinas também no contrabordo aí do gerador. O revestimento termoacústico está bem realizado. Eu acho que ainda tem um outro ponto que pode ser melhorado aqui nas junções, mas no geral está bem feito, está usando o material correto, acho que na quantidade correta, e pega toda a área que ela tem que pegar, toda a área necessária, não só
de uma parte da porta para trás, mas tudo. Nós temos a câmera desse lado, a câmera daquele para monitoramento, inclusive está na tela lá em cima. E no geral, um piso operacional, uma área de casa de máquinas que você pode acessar o que você quer. Abrimos aqui, bomba de porão. Eu acho, tá, da minha opinião, eu acho que o estaleiro para um espaço como esse, de vazão que a gente tem aqui, algumas das bombas, principalmente essa que está aqui entre os tanques, poderiam ter uma capacidade de vazão maior. Eu estou vendo ali uma de 2.000 galões. Eu acho que a gente poderia utilizar uma bomba um pouquinho maior para dar uma maior tranquilidade no caso de uma vazão aqui mais a meia nau. Então, fora isso, tudo em ordem. O automático ali para o aviso de inundação um pouquinho acima, exatamente ali nem 1 centímetro acima da bomba de porão, no caso de um alarme, mas bem antes de comprometer a motorização. Então, acho que a instalação está ok. Sempre tem algum ponto a melhorar, não se esqueçam, é a unidade 1, mas no geral, para manutenção, para acesso e os equipamentos adequados estão instalados. Essa é a casa de máquinas da Sedna 78 Alumínio e, como eu disse, esse é o acesso à casa de máquinas. Não há acesso à casa de máquinas pelo espelho de popa. Maravilha? Gostaram do que vocês viram aqui? A gente gosta de ver, o pessoal pede. Nós vamos mostrar todas as áreas operacionais, inclusive a cabine de tripulação, que é para 2 pessoas. Como eu prometi, mostrar os aposentos da tripulação. Então o acesso fica aqui, próximo, né, do acesso da casa de máquinas, embaixo da escada. Tem uma escadinha aqui. Eu vou entrar e mostrar esses detalhes para vocês. Vamos lá. Já entrei e agora cama. Confesso para vocês que eu fiquei num primeiro momento preocupado quando eu vi a entrada, mas olha, para você dormir não é apertado, lógico, para ficar de pé não. Existe a cama, na verdade ela está dividida em 2, você teria 2 tripulantes dormindo mais ou menos na mesma cama. Ela não é larga, é muito comprida, ela é para 2 pessoas, mas em comprimento. Tá toda bem acabada, o LED aqui, ó, tá fresquinho aqui dentro, o controle do ar-condicionado, tomada, aqui madeira, e o banheiro, ó, tá aqui. Eu estou aqui olhando para o vaso que está de frente para uma pia, pendurador de toalha, exaustor e o chuveiro num mini box. Então, tudo do jeito. Fiquei preocupado no início, fiquei mais animado agora. A única questão é que você não tem 2 camas literalmente separadas. Elas estão contíguas como uma grande cama bem comprida. E agora vou entrar aqui na parte de salão, de cozinha, etc. Chamando a atenção então desse cockpit da praça de popa estendida, com esse espaço gigantesco, fora do comum. E aí, um bom espaço aqui, vou mostrar para vocês, mais da área interna. Passagem tem bom pé direito. Quero chamar a atenção que tudo que vocês estão vendo de decoração, etc., é escolha e gosto do proprietário e admite uma série, óbvio, né? Uma série de configurações, assim como ele fez desse jeito, o estaleiro pode fazer do seu jeito. Esse layout, ele apresenta então esse salão de jantar, o salão com essa área de jantar, uma área íntima, e como o cockpit é muito grande, foi estendido, ficou com uma área ótima para 6 pessoas, boas passagens, boa circulação, uma televisão gigantesca atrás aqui do espelho, do vidro, né? Numa moldura de espelho, tem muito espelho no barco, tem um uso, como eu disse, intenso, intensivo até, de decoração, de carregamentos. E aqui nesse aparador também temos armários de apoio aqui para os pratos e para o enxoval do barco. E aí agora eu vou lembrar vocês o que vocês viram da imagem aérea, né? Então eu vou até me posicionar aqui porque eu fico no melhor dos mundos. Na imagem aérea eu mostrei para vocês a área de abertura externa, a porta, então na verdade as portas, e aqui a gente está usufruindo das 3 portas, a porta de popa que vem do cockpit, que vem da praça de popa, e as 2 portas que dão acesso à passagem lateral do convés com a extensão. Então falei, lá de fora eu mostrei para vocês como dava essa fluidez, e essa fluidez ela é de entrada e saída das pessoas, né? Vocês viram que tem bom pé direito, e claro, para correr esse vento. Tá uma brisa gostosa, tá entrando aqui, tá girando mesmo com esse sol aqui no Rio de Janeiro. E o que eu termino dizendo é,
como você tem aquela área de área externa ampliada, essa área ela é excelente, mas ela foi reduzida. Com as portas laterais, com a união toda desses ambientes, com a expansão do costado, né, que abre, dessa área de extensão, você tem a sensação de estar aqui, mas de expandir. Então, poxa, eu estou numa área que é um pouco melhor, lá fora é tão grande, você abre tudo e aí você tem uma sensação mais expansiva, o que é bastante interessante. Ali fora eu vi ali alguns detalhes da iluminação de LED, ali da fiação, isso é normal, primeiro barco do modelo, muitos outros barcos às vezes apresentam isso. No geral, o acabamento está bom, alguns pontos que eu já vi que ainda podem ser melhorados. A cortina aqui, ela é elétrica, ela é automática. Então você vem aqui, quer puxar a cortina, como se fosse manual. Você dá uma puxadinha aqui, ó, ela já detecta o movimento e se fecha automaticamente. Olha aí, vou até segurar aqui, ó, porque tá com um ventinho, ó. Pronto. Gostoso, né? Gostoso. A mesma coisa acontece para ela se abrir. Você segura aqui, ó, onde ela terminou aqui, dá uma puxadinha, ela já percebe o movimento, ó lá. E já se abre automaticamente, olha que legal. Detalhezinhos que num barco como esse fazem toda a diferença. Agora entrando um pouquinho mais, que vamos misturar com área íntima, mas antes uma área operacional. Você tem aqui muito espelho, muito acabamento, a saída de ar-condicionado, aqui o controle do ar-condicionado está por aqui. O ar-condicionado aqui, lembre-se, sistema de água gelada, de chiller, 72.000 BTUs. E trago vocês para essa área bastante interessante. Você fala, Guilherme, o que é bastante interessante? É uma cozinha. Sim, é uma cozinha, mas dá para perceber que é uma cozinha estendida. Você não sentiu falta de alguma coisa aqui? Sentiu. Do comando interno. Então essa foi uma customização também desse proprietário, só o comando do Fly, o comando principal é o comando único. E aqui, onde seria o segundo comando, uma decoração diferente, uma cozinha ampliada, porque se o comando estivesse aqui, a cozinha estaria de uma outra forma, estaria reduzida para cá, não com tanto espaço como a gente está vendo. Aí tem grandes armários, o painel elétrico gigantesco está por aqui, inclusive com medidor ultrassônico de combustível, etc e tal. Aqui, 4 bocas bem legais de indução. E fala, mas Guilherme, cadê a ventilação para você cozinhar e tal? Bom, o que nós temos aqui de ventilação? Temos o ar-condicionado com a saída aqui em cima e olha só. O exaustor, escondido, lindo, se preparando para iniciar, ele está desligado, só abrindo. Acendeu a luz, vai começar a operar, já começou, estou ouvindo, parou de piscar aqui em cima, quer dizer que ele entrou em operação, então você cozinha, o exaustor já puxa a fumaça daqui. Terminou, aperta e segura para desligar, voilá, lá se foi ele. A geladeira está aqui, escondida embaixo atrás do acabamento. Embaixo o freezer, só está usando, esse limão siciliano aqui agora deu até sede. Armários, o enxoval fica por aqui. A pia com acabamento, a pedra, então aqui um corão bem bonito. A lixeira que está lá, escorredor, a lixeira. E as torrezinhas, tem aqui para os seus eletrodomésticos, tem aqui, tem do outro lado. Então você tem as torres de tomada. Pode esconder e ligar os seus utensílios. Controle do som, o forno está desse lado, forno que é convecção. E um espaço de circulação que podem 3 pessoas trabalhar ao mesmo tempo. Uma onde está o nosso câmera, o Vitor, uma outra pessoa ali e uma outra pessoa aqui. Curtiram? É interessante para quem acha que não precisa 2 comandos, porque usa muito pouco. Fica a ideia, customização é possível. Vou convidar vocês agora para conhecer comigo a área, tem uma área social de home theater e os 4 camarotes. Lembro que são 2 suítes e 2 camarotes, e esses 2 camarotes dividem um banheiro muito bom, que também é o banheiro social.
Então, descendo a escada aqui, começo para mostrar para vocês essa distribuição. Então aqui, o que eu tenho? Em direção à popa, a suíte master de meia nau, uma suíte grande que tem um closet de um lado, área para assento, uma televisão gigante também atrás de um vidro e o banheiro do outro lado, grande, interessante, com um grande box, todas as duchas são muito boas. Aqui, um dos camarotes que não tem banheiro, um camarote com uma cama de casal um pouquinho mais estreita, não tão grande. Subindo um degrau, nós temos o banheiro, que eu comentei, é o banheiro que serve este primeiro camarote e este segundo camarote com 2 beliches. É interessante que todos eles têm TVs grandes e tal, e os beliches, por serem obviamente um em cima do outro, tem uma TV menor, mas tem uma para cada um. Então você tem duas TVs no pé da cama, uma para cada um. E esse banheiro, como eu disse, de excelente tamanho, que atende esses dois. Passando pelo home theater, que é um home theater com uma tela embutida, como se fosse uma moldura de um quadro, uma televisão de 100 polegadas, um sofá grandão, janela, etc. Toda uma parte aí bem íntima. Você passa por ele, está curtindo, você segue em direção à proa e aí temos a suíte VIP, que aí sim, suíte mesmo, que tem o seu próprio banheiro exclusivo, também de bom tamanho, uma suíte com cama grande, boa iluminação e boa ventilação. O que eu chamo a atenção no barco inteiro, falo isso em razão ali da área social, parte externa, interna, nas cabines, etc., é a ausência, pelo menos neste barco construído para este proprietário, de saídas USB para você carregar uma câmera, carregar obviamente o celular, etc. Assim, nas cabeceiras e por todo o barco, tomadas residenciais. Mas a tomadinha, saidinha USB para você só conectar o seu drone, o que for, né, que você usa, que você tem um pequeno carregador, isso sim eu senti a ausência, só as tomadas residenciais. Fica a dica, eu acho que está fazendo falta, mas enfim, todo o resto é uma questão, como vocês vão ver nas imagens. Esse aqui é um barco com uma pegada intensiva, uma decoração bastante carregada, assim, mais rebuscada, que é o gosto do proprietário. E aí outras pessoas que queiram uma coisa mais light, menos acabamentos, ou menos isso, ou menos aquilo, isso o estaleiro faz. Para concluir essa área de distribuição, essa explicação desses ambientes, olha só nessa área de distribuição a altura que a gente tem aqui, ó, onde a gente está, ou seja, dá uma sensação de amplitude. Conforme você caminha para cá, você tem 2,20 metros, depois cai para 2 metros, mas acima de 2 metros de pé direito, então uma amplitude legal, uma coisa que dá até uma... Nossa, mas eu estou numa 78 pés? Enfim, é isso. Os acabamentos, como eu disse, tem um ou outro ponto de melhora. O primeiro barco às vezes sai assim, o estaleiro está com várias ideias, várias modificações, inclusive na casa de máquinas, a forma de instalação de alguns pontos, inclusive do tanque de combustível, sem utilizar o day tank. Então é isso. Edição Sedna 78, 10 pessoas a bordo, 50% de combo de água, 45% de combustível, zip wake no automático zerado, 2 estabilizadores Skipper NG6 ligados. 1.800, 17.4 nós, 193 litros hora. 2.000. 5.2 nós, 145 litros hora. 300 pequeno, 25.3 nós, 323 litros hora. Vai indo bem,
Nas medições, está navegando muito bem. Curva com 90% de raio, ela não perde nada, ela não desce quase nada de RPM, excelente. Navega muito bem. Bom, pessoal, chegou a hora que a gente não gosta, porque é a hora que a gente se despede, está terminando o teste. Foi uma experiência muito interessante. Interessante no que sentido? Interessante que o barco se comportou muito bem. Eu admiro os estaleiros que entregam unidades número 1 para serem testadas. Eu sei que esse barco, o casco dele não é um casco novo, porém o projeto é novo, casaril, superestrutura de alumínio, nova propulsão, novos acabamentos, novas, enfim, inclusive modernidades. Eu me surpreendi muito positivamente na navegação. Eu acho que algumas coisas que eu citei durante a filmagem, elas são interessantes aí como pontos de melhoria para o estaleiro, e sei também que isso pode e vai evoluir. Algumas coisas o estaleiro já até falou, questões operacionais na casa de máquinas. Com alguns pontos de melhoria, citei a questão do tanque de combustível day use, mas isso o estaleiro já está mudando, já está preparado para a próxima. Alguns pequenos pontos de acabamento. Quero comentar sobre o degrauzinho que tem ali no cockpit de popa, um cockpit incrível, mas tem um degrauzinho ali no acesso lateral, que talvez você pode ali dar uma topada no dedo e tal. Seria um ponto talvez de melhoria. Um ponto importante também, eu reparei as portas, se você tiver com as portas abertas, elas não têm a trava para ficar aberta, então elas podem machucar o acabamento ou podem bater, então tá aí um ponto de melhoria importante. Gostei da casa de máquinas, gostei do layout, acho também que algumas questões de degrau, ficar sempre de olho nos acabamentos, mas no geral a forma como ela está construída, ela não vibrou, ela não teve nenhuma adernada, ela foi firme na navegação. Saímos da marina da Baía de Guanabara, estamos com o Seakeeper ligado, então recomendo muito a utilização. O barco fez números muito bons, poderia fazer um pouquinho acima, mas ficou dentro do prometido e esperado pelo estaleiro. E eu fiz uma coisa que eu inclusive não faço com barcos aí um pouco maiores, mas eu queria saber como estava, e eu fiz uma aceleração de 0 a 20 nós, e a aceleração de 0 a 20 nós do barco ficou um pouquinho abaixo dos 13 segundos, o que me impressionou bastante. Um outro ponto que ficou assim, o barco tem uma plataforma de popa muito boa, tal, mais baixa, então se você precisa tirar motor, mesmo que você tire devagar, você não evita embarcar um pouco de água, ela não embarca, né, mas ela para ali no primeiro degrau, isso pode estragar o alto-falante que está ali, mas é só esse ponto. Se você precisar fazer uma parada de emergência, que não é recomendado, mas se é de emergência você tem que fazer, aí realmente você vai ter bastante água embarcando. Fora isso, fazendo devagarzinho, mesmo assim, quando você sai ali dos 13, 12, 11 nós, não tem como evitar essa água lavar bastante a popa. Mas é uma questão operacional, também não incomoda em nada, é um lugar que já vai para baixo d'água de qualquer jeito, mas a gente gosta de sempre pontuar o que pode melhorar. Fora isso, posto de comando, todos os aposentos, vocês viram um barco bem carregado em termos de decoração e tal, então coisas que você pode usufruir de uma forma diferente e o estaleiro está pronto para fazer essa customização. Essas foram as minhas impressões, pé direitos bons. Resumo da ópera, me impressionou positivamente e o que mais me impressionou é onde eu gosto: espaço, conjunto e navegação. E assim, me despeço. Claro, compartilhe, comente, deixe a sua opinião e a gente se vê no próximo barco, no próximo teste, no nosso próximo conteúdo. Um forte abraço.